Mitologia, histórias sagradas, os mitos etruscos. Sibila, temos conversado aqui nos programas da Rádio USP a respeito da força dos deuses e heróis, dos mitos, enfim. Mas os etruscos e seus mitos quase desapareceram da face da Terra. Quem foram eles e por que quase tornaram-se uma cultura invisível? Verônica, na verdade, o homem acaba com suas próprias grandes realizações. E as mitologias sempre nos deixam ensinamentos a esse respeito. É interessante mencionar o quase desaparecimento dos mitos a respeito dessa civilização. Os etruscos eram, provavelmente, habitantes aborígenes que viviam no centro daquela região, que posteriormente se chamou de Itália, e eles e sua cultura foram o berço da civilização romana. Mas então havia uma espécie de gratidão romana em relação a essa civilização etrusca? Olha, Verônica, poderia ter sido assim, mas não foi. Com frequência, essa civilização, sua cultura e seus mitos foram menosprezados pelos romanos. Mas havia alguma razão histórica, étnica, cultural para essa diferenciação? Nunca existe isso, não é, Verônica? Mas o fato é que os romanos negavam essa igualdade com os etruscos e priorizavam suas origens ligadas aos latinos, aos troianos e, sobretudo, suas raízes helênicas. Os romanos saquearam as cidades etruscas e as incorporaram à República Romana. E com esse domínio romano, a cultura e a mitologia etrusca praticamente desapareceram? Vamos dizer que elas quase se tornaram invisíveis, mas não desapareceram. E como eram as divindades etruscas, Sibilas? Como elas se estabeleciam? Os etruscos eram politeístas e tinham uma tríade regente constituída por Túnia, o deus do céu, Uni, sua esposa e deusa do cosmos, e Minerva, a deusa da sabedoria e da guerra. E pela composição majoritariamente feminina dessa tríade divina, podemos reafirmar o que você disse ainda há pouco sobre a forte influência feminina? Isso é verdade, mas um dia essa civilização pacífica, sábia e de cultura exemplar, foi invadida pelos vizinhos romanos, e as divindades etruscas foram adaptadas para divindades do Capitólio romano, com os nomes de Júpiter, Juno e Minerva. E dos mitos etruscos originais pouco sobrou? Um mito nos dá conta de que um dos poucos mitos etruscos sobreviventes era a de uma criança com pernas de cobra e que teria surgido da terra arada, preparada para produzir. E qual a simbologia desse deus criança, Sibila? O nome desse deus criança era Tarques, ou Targes, não se sabe ao certo. Ele sempre entoava doutrinas sagradas. Com o tempo, suas doutrinas e ensinamentos foram assimilados pelos reis, sacerdotes, e então Tarques pôde morrer tranquilo. As doutrinas de Tarques ensinaram exatamente o que para os sacerdotes etruscos? Verônica, são ensinamentos que foram reunidos numa sábia doutrina, que era uma característica do povo etrusco. Essa doutrina instruía o povo a respeito dos desejos dos deuses, predizer o futuro a partir das entranhas de um animal sacrificado, o significado de raios e trovões, e principalmente falava das regras a serem observadas na construção de uma cidade. E essa sábia doutrina não foi o suficiente para garantir a sobrevivência dessa mitologia? Como eu já disse, os romanos se apropriaram da cultura etrusca e também absorveram a doutrina do deus criança Tarques. Mas os etruscos nos deixaram para a posteridade a crença e até mesmo alguns símbolos na vida após a morte.
os mitos nos dão conta de que acreditavam na vida eterna, no outro mundo, e esperavam desfrutar essa vida através de oferendas e sacrifícios aos deuses. Algumas representações iconográficas evidenciam os mortos restabelecidos ao vigor da vida e da saúde. Mas, Sibila, não podemos encerrar o programa a respeito da mitologia etrusca sem falar do deus da terra desse povo, sem falar de Voltuna, não é mesmo? É verdade, não podemos ficar sem ele. Voltuna era o patrono da raça etrusca, deus da guerra e da proteção. O templo em homenagem a Voltuna era a sede da Federação Etrusca, composta por 12 cidades, e ficava na antiga cidade de Volsinios, hoje nas proximidades de Orvieto, na atual Itália. Essa divindade etrusca também foi assimilada pelos romanos, com o nome de Vertuno, o deus romano das mudanças de estações. Excelente, Sibila. E hoje ficamos conhecendo a mitologia etrusca, esse povo que acreditava na vida eterna e cuja sabedoria foi assimilada pelos romanos. Muito obrigada e vamos encerrando o programa de hoje e aguardamos vocês todos os dias de segunda a sexta, sempre às 18 horas, aqui pela Rádio USP. Até a próxima. Até a próxima. Mitologia.